Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Nós vamos hoje trabalhar ciências, eu sou a professora Ana Lúcia, né? Nós vamos trabalhar o eixo ambiente e vida. Temos também um conteúdo para ser desenvolvido com vocês. Eu pensei muito nesse conteúdo, classificação dos animais vertebrados e invertebrados. Nós vamos dialogar um pouco sobre esses animais, vocês vão entender quem são esses animais que são considerados vertebrados e invertebrados, tá bom? A habilidade desse nosso estudo de hoje, eu pensei em fazer com que nós, vocês, participar de situações em que os conceitos que vocês vão aprender hoje, procedimentos científicos, juntamente com algumas reflexões sobre os conteúdos, nós vamos refletir sobre essa natureza ética das ciências, são mobilizados também para um direcionamento de tomadas de posição acerca de situações sociais atuais e relevantes. Isso tudo nós vamos entender com essa habilidade de hoje. Vamos para a hora de estudar? Como hoje nós vamos trabalhar os animais vertebrados e invertebrados, eu tenho aqui uma apresentação para vocês, para que vocês possam entender o que a gente vai considerar dentro dessas classificações, tá bom? Para estudar esses animais, nós vamos precisar ter uma ideia de como que os cientistas separaram esses animais, classificaram esses animais. Será por conta das suas características? Será por conta de que uns nadam, outros voam? Isso mesmo. E para clarear mais o pensamento nosso científico, né, que é a questão do letramento científico, eu vou apresentar para vocês aqui um instrumento para facilitar a nossa ideia. Quando nós estamos diante de um guarda-roupa, vocês entendem que há uma classificação de roupas, né, onde vão ficar as maiores, as menores, as de cores, as que são para frio, as que são para chuva, onde eu vou colocar sapato. Então, isso aqui é a forma que a ciência também precisa pensar. Como é que ela vai fazer uma classificação e organizar esses animais para que o nosso estudo fique mais preciso, né, mais científico. Então, essa organização do guarda-roupa é para vocês pensarem que a ciência também se organiza em caixas, né, se organiza em classes de animais. Então, esse que é o nosso estudo de hoje. Vamos lá. Classificação dos animais. Classificação dos animais, nós temos dois grupos, né, para a classificação desses animais. Nós temos os animais vertebrados. Vertebrados são aqueles que possuem coluna vertebral e crânio, tá bom? E essa coluna vertebral, professora, como é que ela é feita? Ela é constituída de ossos, né? Ela tem essa formação óssea e também pode ser cartilagem ou pode ser as duas juntas, ossos com cartilagem. Isso é uma constituição de um animal vertebrado dentro de uma estrutura de vértebra, né? E nós vamos adiante entender quais são essas funções, qual é a função da coluna vertebral no nosso organismo, tá bom? Um outro grupo que nós vamos estudar hoje, e isso é muito interessante, são os animais invertebrados, né? Invertebrados por quê, professora? Porque são aqueles que não possuem a coluna vertebral, tá bom? Os vertebrados possuem e os invertebrados não possuem. Isso é um conhecimento científico. Para vocês considerarem essa comparação, o que eu pensei em trazer um animal para mostrar para vocês que tem vértebra. Vocês estão vendo o peixinho que está nesse quadro verde, né? Se você olhar muito de um olhar da ciência, você vê que ele tem vértebras. Você consegue acompanhar aonde que está a sua coluna vertebral, né? Aquela espinhal que a gente chama. Isso aqui é considerado uma estrutura de um animal vertebrado. Você vê aquela colunazinha dele, né, que quando nós comemos, sai aquele espinhaço, né, aquela espinha toda dentro de uma sequência. Embaixo de azul trouxe um animal invertebrado, né, água-viva. Água-viva é um exemplo de um animal invertebrado. Se você olhar a estrutura, ela tem um corpo muito mole. Ela não tem uma estrutura
como tem os vertebrados. Então, peixe vertebrado, porque você vê a estrutura da coluna vertebral, e embaixo, esse exemplo de azul, são as águas-vivas, que elas também são animais, mas dentro de uma categoria classificado como invertebrado. Corpo muito mole, né? Não tem a estrutura que tem o peixinho. Tudo bem? Deu para fazer essa comparação? Quem é vertebrado e quem é invertebrado? Agora vamos aprofundar essa questão, né? Quais são os animais que são vertebrados e quais são os animais que são invertebrados nesse universo da natureza, né? Nessa coisa que temos vários animais, e nós precisamos interagir e entender como que é esse comportamento, como que são apresentadas essas estruturas desses animais. Primeiramente, vamos conversar uma característica dos animais, várias características dos animais. Eles têm características que nós podemos considerar que são muito importantes. Uma das primeiras características desse animal é o revestimento, né? E aí eu trouxe para vocês uma imagem de um gafanhoto. Qual é o revestimento desse gafanhoto? Ele é revestido por um exoesqueleto, né? Por uma substância chamada quitina. Ele tem um revestimento externo. Isso é uma característica dos animais. Mas podemos ter outras características dos animais? Podemos. Podemos ter a segunda característica de um animal, que é a alimentação. Podemos comer carne, podemos comer vegetal, podemos comer os dois. E aí eu trouxe o koala para vocês verem a alimentação dele. A alimentação do tipo desse vertebrado aqui, desse koala, como pode ser a preguiça, eles comem vegetais, né? Eles comem folhas, galho. Então, é um tipo de alimentação desses animais que nós vamos conversar. Tem outros animais que comem outros alimentos? Tem outros alimentos, tá bom? Uma terceira característica é o deslocamento. Como é que esses animais se mobilizam, se deslocam, né? Vão atrás de alimento, vão atrás de se reproduzir, vão atrás de tomar água. Como é que ele se desloca? Ele anda, ele pula, ele voa, ele nada. Isso tudo são características de animais quando ele se desloca. Eu trouxe para vocês aqui uma dessas características, né, que vocês observam na imagem, voo de pássaros, né, em forma de um V, uma coisa muito harmoniosa, onde eles voam, eles se deslocam. Para onde eles estão indo? Não sei, eles podem estar indo em busca de alimentos, como podem estar indo em busca de se reproduzir, para algum lugar, mas eles se deslocam através do voo. Isso é interessante. Uma outra característica é o habitat. Mas o que é o habitat? É o ambiente onde eles vivem, né? Esses animais, eles são muito pensados em como é que eles vivem. Eles vivem na água, eles vivem na terra, eles vivem no ar. Isso é o ambiente onde eles vivem, é o habitat. Aqui eu trouxe uma imagem de uma tartaruga marinha, né? Essa tartaruga marinha é uma imagem de uma tartaruga que vive no mar. Ela está numa profundeza do mar nadando. Então, se a gente pergunta para vocês, né? E aí vem o questionamento: aonde que eu posso encontrar uma tartaruga? Só no mar? Né? Só na água? A marinha, ela vive no mar, mas nós vamos encontrar algumas tartarugas que também possuem mais de um habitat. Nessa imagem, nessa foto, eu tenho um habitat aquático, né? Na água. Isso é interessante nós observarmos, porque isso também leva a uma caracterização desse animal pelos seus grupos, nos seus grupos. Uma outra característica também para os animais, que nós podemos observar é a reprodução, né? Da forma que ele se reproduz, também ele vai receber uma classificação, uma características. Tem animais que se reproduzem, que eu trouxe aqui um ninho, né, por ovos, mas tem animais que se reproduzem sem ser por meio de ovos, né? Já nascem, tentam fazer a sua reprodução já nascendo o animal, que é uma outra forma de se reproduzir. Mas aqui eu trouxe que algumas características desses animais é pelos ovos. Vamos aprofundar esse estudo? Eu acho interessante nós aprofundarmos esse estudo, porque aqui eu falei para vocês as características gerais dos animais.
Só que nós temos ainda, diante dessas características, ficar atento a umas a outras pesquisas, que é a classificação dos 4 classes de animais vertebrados, tá? Classe dos animais vertebrados. Aí eu trago aqui para vocês os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos, né? Aonde que vocês se veem aí? Vocês olhando essa classificação desses animais, aonde que vocês se veem nessa classificação? Peixes? Anfíbios? Répteis? Aves? Não, nós somos mamíferos, né? Nos classificamos aqui dentro de uma característica de mamíferos, isso mesmo. Vamos tratar dos peixes? Vamos ver como é que são os peixes? Os peixes são vertebrados, então eles possuem colunas e possuem crânio. Eles vivem em ambientes aquáticos, eles precisam da água, é uma característica importantíssima desses animais do peixe, característica de animais aquáticos. Vivem em água doce e vivem em água salgada. Tem peixes que vivem em água salgada, são adaptados, eles se adaptaram a viver em água salgada, outros em água doce. Respiração, vários tipos de respiração. Um dos exemplos, branquial, que nós vamos ver aqui a brânquia, porque nós estamos falando dos peixes, ou uma evolução ou um pulmonar, né? Não é bem um pulmão. Tem alguns peixes que têm uma bexiga que ela se adequa a um ar, a encher de ar, né? É a questão que eu vou trazer 2 exemplos para vocês, mas a respiração dos peixes, ela é branquial, tá bom? Trouxe 2 exemplos de peixe. Eu tenho aqui 2 exemplos. O pirarucu, não sei se vocês conhecem, mas é um dos nossos peixes bem conhecido, e o salmão, né? O pirarucu é um exemplo de um peixe nosso da Amazônia. O salmão já é mais um exemplo de peixes mais para outras regiões, tá bom? Mas eu trouxe 2 características de peixe. Vocês estão vendo? Um ambiente aquático. Tudo bem? Vamos aos anfíbios? Vamos ver quais são os anfíbios. Os anfíbios vivem parte da sua vida em um ambiente aquático, geralmente logo no início da sua vida, logo no desenvolvimento da sua vida. Depois eles fazem uma adaptação e ganham a vida terrestre, tá bom? Os anfíbios, eles têm essa conformidade dentro das ciências, dentro da natureza. Ele começa num ambiente nadando e depois ele ganha a terra, a vida. São ovíparos, né, se reproduzem através de ovos, e a respiração pode ser pulmonar, como também pode ser uma respiração cutânea, tá bom? O próximo, eu tenho um exemplo de alguns anfíbios, né, que vocês veem, um muito conhecido é o sapo para vocês, tem a cobra cega, tem a salamandra, né, são alguns exemplos de animais anfíbios. Vamos aos répteis. Quem são esses répteis? Eu tenho certeza que vocês conhecem, vocês já estudaram sobre os répteis. Esses nomes dados aos répteis é porque ele tem uma característica muito, muito, muito própria, né? Eles são revestidos por escamas ou placas córneas, né? Professora, eu consigo perceber na estrutura desses répteis essas escamas ou essas placas córneas? Sim, vocês conseguem perceber sim. É bem claro no revestimento desses répteis você perceber essa característica. Pode ter uma respiração pulmonar, de respiração pulmonar, né? Já não é mais branca, eles já conseguiram evoluir, estão na Terra, então eles têm uma formação muito própria de uma respiração pulmonar como a nossa. São ovíparos com a fecundação externa. Ovíparos se reproduzem por óvulos e a fecundação é fora do corpo, é externa, tá bom? Isso são características muito próprias dos répteis. E aí, quem são esses répteis? Será que tem placas e que tem córneas? Olha aí para vocês, olha as escamas dessa cobra, né, de uma cobra coral. Olha as placas desse réptil, tá vendo? Você consegue perceber na característica externa do revestimento dele as placas. Então, são répteis. Mas por que eles são répteis, professora? A palavra répteis é porque eles rastejam, né? Eles não têm a estrutura de nadar, eles nadam, mas não têm toda essa estrutura adaptada, e nem voam.
Mas quais são a característica primordial dos répteis? Se rastejarem. Eles rastejam, vão se deslocando até chegarem aonde eles querem chegar, ou para reproduzir ou em busca de alimentos, tá bom? Os répteis têm essa característica. E qual é o próximo animal? As aves. As aves são animais adaptados ao hábito de voo, elas voam, né? Elas têm essa adaptação, mas todas as aves voam, professora? Nem todas. Tem aves que não voam. Qual uma ave que você tem aí no quintal que não tem esse voo muito elaborado? Até bate asa, mas não voa. As galinhas, né? Tem os patos, mas não tem esse voo muito desenvolvido de algumas aves. São endotérmicos, que são animais de sangue quente, né? Desde os répteis são animais de sangue quente, mantém a sua temperatura do corpo. A pele é recoberta por penas e tem seus membros anteriores, esse aqui, ó, se transformando em asas. Asas por quê? Porque esses membros vão voar. E aí eu trouxe 2 exemplos, né, das nossas riquezas aqui, que são as araras. Elas voam, elas têm essa adaptação do voo. E geralmente, como essa espécie, eles voam em casal, eles voam em pares, né? Mas temos outros animais. Os mamíferos possuem glândulas mamárias e pelos, é uma das características dos mamíferos. Por isso que recebe o nome mamíferos, possuem essas glândulas mamárias e também tem um revestimento de pelos. São vivíparos, fecundação interna, né? Os seus filhotes já nascem muito dentro de uma gestação, dentro de uma gravidez, e a fecundação ela é interna. Quais são a alimentação desses mamíferos? Vamos ver aqui quais são as alimentações desses mamíferos. O mamífero, como ele consegue habitar por vários diferentes ambientes, com certeza a sua alimentação também foi uma alimentação mais diversificada, né? E a alimentação dele qual é? Carnívora, herbívora e onívora. Professor, esses nomes quer dizer o quê? Isso é importante para as ciências, tá? Para que eu classifique esses animais, eu preciso também, na parte conceitual, entender por que ele é chamado, dentro da classificação da característica da alimentação, carnívoros, come carne, herbívoros, né? Come folhas, come vegetais. Isso é muita característica deles. E tem o onívoro também que come os dois. Como exemplo, eu trago para vocês, olha só que linda. Vocês estão identificando quais são esses animais que eu trago para vocês nessas imagens? Vocês estão vendo morcego, né, mamífero, e ele voa. Qual um outro que vocês estão vendo aí? Preguiça? É, a preguiça. E vocês também estão vendo o peixe-boi. Não, peixe-boi não. Estou vendo um golfinho ali, tá bom? Uma outra característica que eu vou trazer para alguns animais é os animais invertebrados. Vamos lá? Os animais invertebrados, ausência da coluna vertebral e crânio. Olha só, olha a diferença. Nós estávamos conversando sobre os animais vertebrados. Agora, nós estamos dentro de um outro estudo, dentro de uma outra estrutura de um animal invertebrado. Professora, o invertebrado quer dizer o quê? A ausência da coluna vertebral e do crânio. É diferente. Eles são menores, eles têm uma outra adaptação, né? Eles foram pensados na natureza de possuírem não uma coluna vertebral e um crânio muito definido, mas eles possuem um exoesqueleto, formado por uma substância chamada quitina. Essa mesma substância que nós temos nas unhas, né? É essa substância que dá uma apropriação, que estrutura o exoesqueleto dos animais invertebrados, tá bom? Muitos casos, eles possuem, já que eles são invertebrados, eles têm um corpo mole. Se eles têm um corpo mole, não dava para eles estarem se deslocando atrás de alimento com o corpo mole, porque eles iam se arrastar e não iam conseguir sair do lugar. Então, a natureza pensou que, dando uma estrutura de revestimento para esse corpo mole, ele iria, de uma certa forma, proteger
e fazer com que esse animal ele tivesse uma maior independência no seu deslocamento, tá bom? Uma outra característica dos animais invertebrados, a nutrição dele. Nutrição heterótrofa, né? Ele se alimenta de outros animais, ele se alimenta de um inseto, ou ele se alimenta de um outro animal. Isso é uma alimentação heterótrofa, ou pode ser de um vegetal, tá bom? Isso é uma característica dos invertebrados. O habitat deles, professores invertebrados, eles podem habitar em vários ambientes? Podem. Eles podem ser aquáticos, nós encontramos invertebrados aquáticos e nós também encontramos invertebrados na terra, terrestre, né? Com essa adaptação que saiu da água e agora vive no ambiente terrestre. Vocês podem visualizar aí vários tipos de invertebrados. O primeiro quadrinho, vocês veem aí uma formiga, é um invertebrado. Tem coluna? Não, ela é muito pequenininha, ela não tem uma estrutura de uma coluna. Mas a natureza pensou e deu para ela o quê? Uma situação de que ela tem um revestimento, né? Tem aí o caramujo, que também tem um revestimento. Vocês encontram a última imagem do caramujo. E aí tem outros que também são invertebrados. Vamos para o nosso exercitando? Vamos para o nosso exercitando? Vamos lá para o nosso exercitando. Nós discutimos um conteúdo importante para as ciências e agora vamos exercitar se esse conteúdo, vocês, numa habilidade de anotar no caderninho e tudo, se vocês conseguiram de uma certa forma, compreender o que nós conversamos aqui. Primeira questão, observe as imagens dos animais e responda conforme a orientação. Olha lá a orientação. Se o animal ele é um vertebrado, assinale no quadrinho ao lado a letra V, tudo bem? Letra V. Se o animal é um invertebrado, você vai colocar o I. Aí você precisa observar esses animais. Vocês vão ver os animais. E aí vocês vão me classificar como vertebrado, que possui vértebra, ou invertebrado, que são aqueles animais que não possuem coluna vertebral, tá? Mas tem um revestimento e tem, de uma certa forma, um esqueleto, mas não é o esqueleto que nós temos como uma coluna vertebral. Vocês estão vendo a onça, né? Vocês estão vendo o grilo, vocês estão vendo a borboleta e vocês estão vendo o macaquinho. Eu preciso que vocês olhem e façam as suas considerações respondendo para mim dentro desse quadrado. Então, vertebrados ou invertebrados. Vamos para a segunda questão. Existem animais de diferentes classes que apresentam semelhanças, tá bom? Vamos analisar essas características externas desses animais? O pássaro, o morcego e a borboleta. Nossa questão vai focar nesses três animais. Pássaro, o morcego e a borboleta, tá bom? Eu tenho um desafio para vocês, eu tenho certeza que vocês vão acertar, porque vocês entenderam tudo que nós conversamos. O que esses animais têm em comum em relação ao seu revestimento, o seu alimento e o seu deslocamento? Vocês observem esses animais e veem, ele é revestido de quê? Aí vocês vão preencher lá, o revestimento do pássaro, por exemplo. Ele é revestido de quê? O que reveste os pássaros? Vou dar uma dica. Os pássaros são revestidos por penas. Quais são os alimentos do pássaro? Como é que ele se desloca? Tá bom? Vocês vão me responder essas questões. Morcego. Qual é o revestimento do morcego? Ele é um mamífero. Ele é revestido de quê? De que os morcegos se alimentam? O que vocês observam na natureza que é a alimentação desses morcegos? O deslocamento. Como que o morcego se desloca? Tá bom? Um outro animal, para vocês fazerem essa comparação, é a borboleta. A borboleta tem que revestimento? Olha lá, é um inseto, é muito frágil, né? A borboletinha, ela é revestida de quê? Né? Qual é o revestimento dela? Já que ela é um invertebrado, ela é muito frágil, né? Ela tem o quê? De que a borboleta se alimenta? Observe do que a borboleta se alimenta. E aí você, de uma certa forma, vai dizer qual é a relação que tem entre esses três animais, quais são as relações iguais, né? Onde que eles se repetem, onde que eles têm as mesmas características, tá bom?
Eu acredito e tenho certeza que vocês acertaram. Nossa primeira questão. Observe as imagens dos animais e responda conforme as orientações. Aqui eu pedi para vocês identificar os animais, se eles são invertebrados e vertebrados. Tudo bem? Eu tenho certeza que vocês acertaram. Então vamos lá. Vocês colocaram para onça o quê? Qual foi a letrinha? Qual foi a letrinha para o gafanhoto? Qual foi a letrinha para a borboleta? E para o macaquinho? Tenho certeza que vocês acertaram muito bem. Olha, onça, vertebrado. Gafanhoto, invertebrado. Borboleta, invertebrado. E o macaquinho, vertebrado. Você consegue perceber a diferença, né, que há entre os dois? Tanto dos vertebrados quanto dos invertebrados. Muito bem, eu tinha certeza que vocês estavam prestando atenção e acertaram sim. Vamos para a nossa próxima questão. Nossa segunda questão. Exemplo, existem animais que possuem algumas semelhanças e eu pedi que vocês fizessem um preenchimento de um quadro e observassem as semelhanças que tem desses animais, certo? Então vamos lá. O que vocês colocaram como resposta para a questão do animal pássaro? O que vocês colocaram? Os pássaros, vamos lá. Revestimento. São revestidos por quê? Os pássaros. E a alimentação e o deslocamento. Tenho certeza que vocês acertaram. Penas no revestimento, frutas e insetos, pássaros se alimentam disso. E o deslocamento, o voo, muito bem. Ele se desloca pelo voo. Morcego, revestimento, alimentos e deslocamento. Olha lá. Vocês fizeram que o revestimento do morcego é um pelo, né? É um pelo que o morcego tem, né? Uma pelezinha fina com um pelo. E os alimentos, ele se alimenta, o nosso morcego, ele se alimenta de frutas. Claro que tem outros morcegos que se alimentam de sangue, mas os nossos se alimentam de frutas. E o deslocamento do morcego, muito bem, pelo voo, ótimo. Então vamos lá. Borboleta, um inseto. Qual é o revestimento da borboleta? Né? Tão frágil, tão delicada, mas ela tem um revestimento que eu falei para vocês. Lembra da quitina, igual a nossa unha, que dá a estrutura desses animais invertebrados? E pelezinha muito fina. E o alimento da borboleta? Ela é polinizadora, ela pode se alimentar de um néctar, né? E o deslocamento? Voo. Vocês perceberam? O que tem de semelhante entre esses animais? É o deslocamento. Muito bem, todos os três, eles possuem o mesmo deslocamento, tipo de deslocamento, através do voo. Muito bem. Vamos para o nosso resumo? Vamos resumir essa aula? Então vamos para o resumo da nossa aula. Falamos hoje de animais vertebrados e invertebrados. É importante conhecer a característica desses animais. E aí vocês visualizam quais são as características dos vertebrados e invertebrados. Características importantes desses animais é a compreensão de que os vertebrados possuem coluna vertebral, crânio, é uma estrutura muito bem de sustentação, muito bem definida, e geralmente são de animais grandes, né? E os invertebrados, eles não têm essa estrutura, mas eles também têm uma estrutura pensada pela natureza. Eles têm um exoesqueleto, né? Uma estrutura que dá também condição de proteção e de mobilidade. Só que eles são animais considerados invertebrados, sem coluna vertebral, né? Então isso é muito importante e foi a nossa conversa de hoje. Vocês viram também a classificação desses vertebrados. Nós vimos peixes, aves, mamíferos, né? Os répteis, os anfíbios, e vimos também que tem outros animais, como as borboletas, as formigas, o caracol, que são considerados animais invertebrados. Tudo bem? Então esse foi o nosso resumo da aula de hoje. Vamos lá, nossa aula de hoje, né? Eu acredito que vocês conseguiram perceber o conhecimento, esse conteúdo discutido. Aqui eu me despeço dessa aula e digo para vocês a importância de fazer esse estudo, revisitar esses conteúdos,
Peçam para os pais fazerem esse acompanhamento com vocês. Isso é muito importante, criança. Nos livros de vocês, em apontamentos, em caderno, façam de novo uma leitura sobre esse conteúdo de hoje. E aí eu convido vocês para a próxima aula, que nós vamos tratar também de animais, mas dentro de uma especificação da cadeia alimentar. Tudo bem? Vamos estudar a cadeia alimentar. Como é que esses animais transferem essa energia um para o outro.